ver fichas de coelhos. Muitas das pessoas que decidem compartilhar sua vida com um coelho imaginam que eles tenham um comportamento muito distinto de outros animais de estimação, como gatos e cachorros. Mas logo se surpreendem ao ver esse pequeno ser peludo marcando o território ou mordendo ao passar ao seu lado. Para evitar este tipo de situações, no Perito Animal vamos lhe falar sobre a castração de coelhos, os seus benefícios, alguns conselhos e os cuidados que requer. Pela conveniência e pela saúde do seu coelho, a castração é algo que deve considerar necessário. Também lhe pode interessar. Castração de coelhos, valor, quanto fazer e benefícios. Porque é necessário castrar um coelho? Coelho macho ao alcançar a maturidade sexual começa a manifestar dominância e marcação de território. Isto significa que pode tornar-se agressivo, montar as pernas dos donos, morder, bater no solo vezes sem conta com as patas posteriores e emitir sons característicos, urinar em cada esquina da casa e estar mais nervoso do que é habitual neles. Aos 6 meses de idade, costumamos ver algum sinal de que chegou à puberdade, sendo aconselhável realizar a cirurgia o quanto antes. Após a cirurgia, os hormônios ainda demoram umas semanas a desaparecer do sangue. Por isso pode continuar agindo dessa forma por um pouco mais de tempo. A idade ideal para realizar a castração é entre os 6 e os 8 meses. Os coelhos são muito sensíveis ao estresse. É frequente ver desmaios após um exercício intenso ou um esforço. Por exemplo, muitos machos reprodutores desaparecem segundos após a monta. Ter o nosso coelho em constante alerta, esperando um momento para se reproduzir ou brigando por território, não beneficia em nada. A sua natureza estressante. Coelho fêmea. Os coelhos fêmeas sofrem, tão como as cadelas e as gatas, das inevitáveis infecções de útero. O seu ciclo reprodutor é mais parecido ao das gatas, com ovulação induzida, e igualmente complicado. Além dos tumores de mama, cistos nos ovários que provocam cios permanentes e levam a infecções uterinas. Podem urinar por toda a casa quando estão no cio, deixando o seu rastro para o caso de aparecer algum macho interessado. Uma idade aconselhável para castrar uma fêmea é entre os 6 e os 8 meses de idade. Começam a sua função reprodutora antes, mas o seu peso leve e outras particularidades fazem com que seja aconselhável esperar até o meio ano de vida. Cuidados antes da castração. É possível que antes da cirurgia o veterinário peça que o seu coelho tome um estimulante de motilidade intestinal. Em outras situações, é injetado na intervenção, mas isso é algo que vai depender das preferências do profissional. Porque precisam de um estimulante. A anestesia em todas as espécies retarda o trânsito gastrointestinal, mas devido ao quão peculiar é o intestino grosso dos coelhos, neles deve-se redobrar a atenção sobre o seu bom funcionamento. Também é necessário um jejum de apenas 2 horas. É um animal pequeno, por isso não podemos deixá-lo sem comer mais tempo. Além disso, sem ingestão de comida não há trânsito intestinal. Por isso, deve ter acesso a água e comida até 2 horas antes da intervenção. Lembre-se que a base da sua alimentação é o feno. Preste atenção a: se observar espirros, presença de secreções nos olhos ou qualquer outra alteração que não pareça demasiado relevante, mas sim fora do normal, deve comunicar ou levar o animal à clínica. Muitas doenças dos coelhos que estão controladas, ou em forma que se denomina subclínica em condições normais, podem agravar-se com situações de estresse. Consulte com o especialista qualquer detalhe que considere relevante. Cuidados após a castração. Após a intervenção é fundamental que o coelho volte a comer o quanto antes. Enquanto estiver recuperando, será indicado oferecer-lhe comida fibrosa, feno, e a água, e se passadas algumas horas rejeitar qualquer alimento, terá de o forçar a comer algo com uma seringa. Às vezes os potes de frutas dos bebês são úteis quando não há hipóteses de dar outra coisa. Truque caseiro para os incentivar a comer. Uma alternativa é adicionar 3 colheres de sopa de água a um punhado de feno, umas tiras de pimentão verde, e um pequeno pedaço de maçã com casca, e triturar até obter o suco da mistura. Esse líquido contém bastante fibra e nutrientes, e muitas vezes o coelho apenas precisa de um pequeno estímulo para abrir o apetite e começar a comer sozinho. Dando-lhe em doses pequenas, isso costuma resultar para começarem a comer. Alguns conselhos extra são: é recomendável que permaneçam em um lugar tranquilo e seguro, por exemplo na sua caixa de transporte durante umas horas. Ao se recuperar da anestesia podem ficar desajeitados e podem se lesionar por não controlarem os seus movimentos uma vez acordados. Lembre-se que ainda tem restos de sedantes no organismo. Devemos evitar o excesso de luz e ruídos em recuperação. Evitar que haja correntes de ar que esfriem o local. A perda de temperatura é algo que se controla muito durante a cirurgia, e até mesmo quando já estiverem acordados.
deve-se continuar vigiando nas horas depois. Nas horas seguintes, devemos comprovar que há formação de urina, de fezes duras e macias. Muitas vezes não vemos os coelhos ingerir as suas fezes macias, mas é importante controlá-los nos 2 dias após a cirurgia. Às vezes o veterinário pode recomendar um probiótico. Ele favorece a rápida restauração da flora intestinal e uma correta motilidade. Costuma ser agradável de tomar para eles e pode ser que seja recomendado prolongar a sua toma por mais 4 ou 5 dias após a intervenção. Os coelhos, tal como os seus colegas herbívoros cavalos, não toleram bem a dor, pelo que o veterinário irá prescrever-lhe um analgésico. Durante uns dias após a cirurgia, costuma ser administrado por via oral. É complicado misturar um medicamento com o feno. Conselhos finais. Não se esqueça que os machos continuarão sendo férteis por uns dias, e os hormônios estarão altos umas semanas. Por isso, continuarão manifestando esse comportamento territorial e às vezes, um pouco agressivo por mais uns dias. Se convive com fêmeas, devemos separá-los até relaxar e já não poder fecundar nenhuma fêmea. Os coelhos fêmea que tiverem sinais de cio no momento da cirurgia, por exemplo, se tiver cistos e estiverem com o cio continuamente, podem continuar atraindo os machos uns dias após a operação. O substrato sobre o qual tiver tanto os machos como as fêmeas é importante. Os peletes de papel prensado talvez sejam os melhores para evitar se agarrarem à incisão do escroto, bolsa em que estão os testículos, no caso dos machos, ou do abdômen das fêmeas. Nunca se deve optar por utilizar areia para gatos, e não é aconselhável utilizar tiras de papel jornal. Deve revisar todos os dias o aspecto da incisão e falar com o veterinário sobre qualquer alteração que encontrar, hematomas, inchaço, avermelhamento, zona quente ou dorida. Uma vez que o coelho se encontra de novo no seu ambiente, a sua recuperação será muito mais rápida ao deixar para trás a estressante, mas fundamental, experiência da castração. Estas dicas sobre a castração em coelhos, os seus cuidados e alguns conselhos podem complementar as indicações que o seu veterinário lhe dará. Este artigo é meramente informativo, no perito animal. Com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos à castração de coelhos, cuidados e dicas, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de prevenção.